Bom dia! Está começando mais um Empreendendo com Elas aqui na Rádio Paraná Oficial. Hoje vamos falar de um tema fundamental para quem quer empreender ou deseja empreender. Gestão financeira e organização para o sucesso. Para isso, temos uma convidada super especial, a Zeila Tualdo, empresária à frente da loja Copenhagen Santa Felicidade. Seja muito bem-vinda, Zeila. Oi, bom dia, Josi. Muito obrigada. Agradeço o convite, poder estar aqui e trocar um pouco da experiência, trazer um pouco da minha experiência aí para quem está começando, para quem está pensando em abrir o seu negócio. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Zeila. Bom dia, Amanda. Bom dia, Jo. Bom dia, Zeila. Bom dia a todas as nossas ouvintes. Já estamos ao vivo na TV Paraná Oficial e também estamos ao vivo no nosso Instagram. É só você procurar @Programa Empreendendo com Elas e lá você pode deixar o seu comentário, deixar até uma pergunta também aqui para a nossa entrevistada de hoje. Zeila, aqui a gente gosta muito de falar e começar... eu gosto de sempre começar perguntando como é que foi a sua trajetória. Deve ser uma trajetória linda, porque eu acredito que você deve ter feito alguma transição de carreira. E eu gosto sempre de estar falando isso com nossas mulheres, com as pessoas que sempre estão nos seguindo, nos acompanhando, justamente para isso, para que elas entendam que nunca é tempo, sempre há tempo, né? E nunca é tempo perdido, ou então nunca se tem o tal do tempo. Gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória para as mulheres. Falo sim, na verdade assim, nunca é tarde para fazer algo novo. Bom, Josi, assim, eu tenho mais de 30 anos de experiência no mundo corporativo, né? Sempre trabalhando com gestão de risco. Comecei minha carreira como auditora independente, fazendo auditoria de balanço, né, das demonstrações financeiras de grandes empresas. Depois eu migrei e passei a ser executiva de instituição financeira, sempre nas áreas de gestão de risco, né? Então, depois de 30 anos, aí no final de 2023, eu deixei o mundo corporativo. Atualmente eu atuo como membro independente de comitê de auditoria de grandes empresas, mas também esse mês estou fazendo 1 ano como empresária, né? No começo do ano passado, eu abri junto com meu filho uma loja da Copenhagen em Santa Felicidade e entrei nesse mundo aí dos empresários. Então, essa é a minha trajetória até aqui, é claro, né? Sair do mundo corporativo e tomar a decisão de ir para outros caminhos que a gente não tem certeza, né? Se vai nos levar aonde a gente quer, mas tem ali, né, algumas análises que a gente pode fazer, prestar atenção em alguns pontos, e isso ajuda muito. Então, sim, eu espero aqui poder ajudar aí quem está nessa fase, ou quem está pensando em uma mudança, ou quem está pensando em abrir seu negócio. É isso aí. Nossa, e legal saber que está empreendendo junto com o filho, né? E muitas empreendedoras têm esse receio, né? De trabalhar com família, será que dá certo? E aí eu queria até aproveitar para te perguntar, como é que tem sido para você empreender com seu filho? Tem sido fantástico, né? Principalmente porque a gente percebe uma diferença, né? São gerações diferentes, né? Sim. Além de ser mãe e filho, né? Você tem ali uma geração que a gente fala tanto, né? Da forma como eles se comportam, da forma como eles veem o trabalho. Eles fazem de uma forma muito diferente, mas mais leve e mais suave, né? E eu acho que funciona muito bem. Então, para mim, eu tenho aprendido muito com ele. Eu, no começo, achei que eu ia ensinar, mas, de fato, eu estou aprendendo. É que essa geração, ela vem tão antenada, né, Zeila, com a nova tecnologia que nós estamos aí, às vezes, ainda aprendendo, né? Eu tenho aqui, graças a Deus, a Amanda, que é um suporte muito grande para mim aqui nas minhas redes sociais. Então, eu faço o vídeo, falo, Amanda, agora segue com você aí o segundo passo, porque realmente é mais rápido mesmo. Eles conseguem fazer coisa que pra gente demora, até a gente aprender como é que faz. Então, nesse quesito. E é ótimo, porque vocês dois aí, cada um tem o balanço, né? Que você Isso. Vem com toda uma experiência também de gestão, sabendo como que tem que ser, e isso aí ele já sabe que ele cresceu com a mãe dele dando conta e muito bem, e aí então cada um ali estando no seu mundinho, a coisa realmente só tem a crescer. Sem dúvida.
dúvida, sem dúvida. Eu trago a experiência, né? Sim. E ele traz a energia. A energia, né? A inovação. Exato. Então, acho que a combinação é perfeita. É perfeita. Até a gente falando aqui, a Zeila, a gente se conheceu num evento maravilhoso que foi o da Cláudia. Ali ficamos 2 dias ali conectadas ali com outras mulheres e veio dali que veio essa conexão, né? E é sobre isso também que depois a gente acaba falando que as conexões, né, as parcerias, é realmente uma perguntar o que você faz, como você faz, e hoje essa empresária incrível do ramo do chocolate, que é algo também que é delicioso, está aqui conosco. Zeila, e qual é a importância da gestão financeira para empreender com sucesso? Você poderia começar? A gente já tem umas perguntinhas aqui que a gente gostaria de falar com você, já que você vem desse ramo aí financeiro, para as nossas empreendedoras. Olha, a gestão financeira é fundamental em qualquer negócio. Você Sim. não tem, né? Às vezes o que a gente observa são profissionais super competentes nas suas áreas, né? Renomados. E às vezes eles chegam e falam, Zeila, assim, quando eu estava aprendendo a minha profissão, quando eu estava me desenvolvendo, ninguém me disse que além de eu ter a parte técnica, de eu ter que aplicar aquilo que eu aprendi, eu ainda tinha que fazer gestão de pessoas, né? Porque quando você abre um negócio, às vezes você tem que contratar um assistente, você tem que contratar um time, que eu tinha que fazer, dependendo do tipo de negócio, que você tem que fazer gestão de estoque, lidar com o fornecedor, Sim. lidar com o cliente, que você tem que fazer o controle, né, do que você tem para pagar, com o que você tem para receber, olhar fluxo de caixa, administrar as taxas, né, que você paga, porque você trabalha com banco, você trabalha com cartão de crédito, você trabalha com vários instrumentos financeiros. E se você não tem, né, um conhecimento, no mínimo, básico desses processos financeiros, você pode, né, corre o risco de acabar ali não tendo caixa, não tendo condições de continuar conduzindo o seu negócio. Então, gestão financeira ela é chave em qualquer negócio, porque você vai estar sempre administrando os teus recursos, né? Mesmo para quem não empreende, né? Você fazer a gestão daquilo que você recebe todo mês com o seu trabalho também é importante. Então, tem que, né, esse conhecimento é muito básico para que a gente possa realizar os sonhos, para que a gente possa ter, né, o retorno do nosso trabalho. Perfeita essa colocação que você coloca, Zeila, até porque a gente também tem muitas mulheres que são, né, do CLT e muitas que a gente até viu ali, onde a gente estava naquele evento, que tem algumas que estão já querendo migrar para o empreendedorismo e também tem que ter uma base. Eu digo que não é só a questão, hoje, eu não sei se você concorda comigo, mas a gente está vivendo muito, né, meninas, na questão do internet. Então, você tem que saber se posicionar, você tem que ter uma boa imagem, você tem que fazer ali não sei quantos reels, você tem que contratar uma empresa ou você tem que ir para alguns cursos, mas se esquece muito da gestão financeira. Exato. E a gente viu, né, Josi, até um comentário, poxa, eu faturei tanto com esse trabalho, Sim. mas não sei onde gastei. Olha, não né, sei onde foi parar o dinheiro. É seríssimo isso. É bem preocupante você Muito ouvir preocupante. Isso, né? Então, acho que a parte de você fazer a gestão daquilo que você ganha, independente, sendo empresário ou trabalhando CLT, é super importante para você poder controlar, né? Você tem que controlar o dinheiro e não o dinheiro te controlar. Exatamente, até porque você não pode entrar um ano e começar outro ano ou estar na metade do ano sempre com dívidas, né? Exato. E você renegociando aquela dívida, saindo de um bolo, entrando em outro bolo. E isso, para nós, mulheres, vai agravando muitas doenças, muitos estresses e até mesmo a questão ali de brigas com o esposo, se é casado. É uma vida que você consegue, que você vê que o dinheiro entra, mas que não se sabe para onde está indo. Exato. Isso impacta na tua saúde, impacta na tua vida social, impacta no teu relacionamento com a família. Né, a questão financeira, ela traz aí vários traumas quando ela não é bem administrada. E aí não adianta você, hoje, daí você diz assim, mas é culpa do governo, subiu os impostos, porque isso, porque aquilo. Mas é aquela questão, como é que está a tua planilha, como é que está o teu planejamento, como é que você está, aquela coisa, o banco é o tal do cartão de crédito que passa, depois eu me acerto com o banco. Uma hora essa conta vai chegar e muitas vezes você não tem o dinheiro para conversar com o banco. Exato. Eu costumo dizer que cartão de crédito a gente deve usar para conveniência e nunca para crédito. Perfeito. Perfeito. Explica melhor essa fala, por favor. Né? Que a gente
já fica assim, como assim? É que, assim, né, quando você usa o cartão de crédito e você usa ele para crédito, e o crédito significa que você não paga a sua fatura no total e você faz da fatura um crédito, né, e é isso, você vai pagar a taxa de juros para o banco, né, quando você não paga a fatura no vencimento, paga só parte dela, o que você não pagou, ele acaba corrigindo os juros, então, no próxima fatura isso vem com juros. E as taxas de juros dos cartões de crédito, assim, né, tá aí, é público, né, o governo fala muito disso, é uma das maiores taxas de juros, é a do cartão de crédito. E aí é onde que você usa esse valor que abriu ali, da parcela que você pagou metade, só que daí você tem que calcular que no próximo mês você tem a fatura e mais esse juro que você acarretou ali. Isso. E aí é isso que você tem que tomar muito cuidado. Por isso que você usa como, né, eu costumo dizer como conveniência. Porque é aquela questão de você não precisar ter o dinheiro na carteira, mas você tem que ter o dinheiro depois para pagar a fatura. Né? Às vezes o cartão de crédito você tem como parcelar, né, a sua compra, mas óbvio, né, você parcela sem juros e você deve pagar a fatura sem deixar entrar no rotativo. Por isso que eu falo que é conveniência, né, e não para crédito. E até tem uma perguntinha aqui que a gente pode só reformular ela, mas você já meio que falou. Quais são os erros financeiros que você vê mais comum entre empreendedores iniciantes? Olha, eu vejo, assim, para quem está iniciando, né, ali abrindo o seu negócio, eu vejo 2 grandes erros, assim, né, no meu ponto de vista. O primeiro é o seguinte: quando você vai abrir um negócio, você tem 2 momentos. Você tem um momento antes da inauguração e pós-inauguração. Perfeito. Seja a abertura do teu negócio, seja o lançamento do teu serviço, seja, né, aquilo que você vai começar. Você tem um período antes, onde você precisa levantar tudo o que precisa para você começar o seu negócio. Eu preciso contratar a equipe antes para treinar, então já é uma despesa antes. Eu vou precisar alugar um espaço para atender meu cliente ou para prestar meu serviço, também eu preciso ver isso com antecedência. Eu preciso fazer uma reforma de um imóvel, eu preciso comprar insumos ou estoque, eu preciso investir em marketing para lançar o meu produto, para abrir o meu negócio. Então, você tem todo o planejamento antes da abertura, onde requer investimento. Você precisa ter os recursos para fazer esse investimento. E depois que você abre o teu negócio, você tem o tempo de maturação desse negócio, que é o quê? Ninguém faz lucro no mês 1, né? Acho que se tiver, é muito raro. A maioria precisa de um período para o teu negócio começar a se pagar. E durante esse período, você precisa ter recurso para continuar investindo, porque as contas do negócio, elas começam no mês 1, mas não necessariamente o lucro vem no mês 1. Então, você tem que ter esse preparo. O primeiro erro que eu vejo é que as pessoas não fazem essa conta. Então, às vezes, pega toda a economia de uma vida para abrir o seu negócio, né? Investe tudo antes da inauguração, e aí, quando passa o primeiro mês, não tem recurso para pagar as contas, né? E aí acaba tendo que recorrer a alternativas que às vezes acaba se endividando. Esse é o erro 1. O erro 2 que eu vejo são as pessoas misturarem a sua conta pessoal com a conta da empresa. E aí, às vezes, o que a gente percebe, a empresa é bem promissora, a ideia é bem bacana, mas a pessoa drena o dinheiro da empresa para pagar suas contas particulares. Você tem que fazer uma divisão muito clara disso, né? Da empresa, você tem que ter teu prolabore. Sim. Né? E esse prolabore é que vai pagar suas contas. Sim. O dinheiro da empresa, o que sobra, né? O que é o rendimento da empresa, você tem que investir na empresa, Sim. você tem que guardar. Eu acho que, né, a gente pode até falar um pouquinho depois sobre fluxo de caixa, mas guardar aquele dinheiro que entrou hoje para aqueles momentos de baixa. Né? Então, o que a gente percebe, a pessoa entra o caixa, entra o dinheiro, ela gasta. E aí, quando vem aquele período, né, sazonal que o teu negócio dá uma queda no faturamento, você não tem o rendimento para pagar as contas. Então, eu vejo esses 2 grandes erros, né? Primeiro, a falta de uma visão de que você precisa maturar o seu negócio. Sim. E 2, misturar pessoal com a empresa, a parte financeira. Exatamente isso. Até porque, Zeila, a gente sabe que se hoje você vai para o banco, você realmente, infelizmente, para algumas empreendedoras a gente até sente, mas assim, elas precisam ter um tempo para que elas consigam ter ali um valor disponível para elas poderem usar, né? O pequeno empréstimo que fala. Então, não é logo em seguida
que abrindo a empresa, gastando tudo, como você falou ali, faz às vezes uma inauguração maravilhosa, realmente é tudo muito lindo, tudo com móveis planejado, coisas do sonho. Mas e aí? Como é que vai seguir agora? Como é que você vai levar isso? E aí, mesmo que você recorra a um financiamento bancário, né, você tem que fazer isso muito bem planejado. Sim. Qual a taxa de juros que você está pagando, como que você vai encaixar isso dentro dos teus custos mensais, porque aí esse empréstimo passa a ser parte do que você tem que pagar todo mês e você tem que se planejar para pagar em dia, para que isso não vire uma bola de neve. Então, tudo tem que ser muito bem planejado e é o planejamento financeiro. Zeila, e sobre a questão do Prolabore que você começou a falar, existe uma porcentagem que geralmente é recomendada para que seja o Prolabore do empreendedor? Não, assim, você define mais ou menos, né, até com base na tua expectativa de faturamento, né? Quanto você espera, né? Quando você vai abrir um negócio, você faz ali uma pesquisa, né, para saber como que funciona esse mercado, como que os teus concorrentes faturam, né, o que esperar, qual é o teu público, e aí você fala, bom, eu espero com o meu negócio faturar X por mês. E aí, dentro disso, você sabe quais são as suas despesas, né? A folha de pagamento, tem impostos, tem todas as despesas administrativas, tem o custo do teu produto. Então, você tem, né, uma noção de tudo que você vai gastar por mês e aí você avalia, tá bom, quanto que vai sobrar e disso que sobra, quanto que eu vou vir para pagar minhas contas. Porque é também um período de investimento, você está investindo no teu negócio. Sim. Então, né, o primeiro, se você acredita realmente naquele negócio, no teu serviço ou no teu produto, você precisa ter um tempo de resiliência, né, aguentar ali as pontas, para depois você ter o retorno. Então, às vezes você vai começar com um Prolabore pequeno, e às vezes você não vai ter nem condições de tirar o seu Prolabore, porque você vai priorizar pagar as contas. Mas esse sacrifício, né, entre aspas, porque se você acredita no teu negócio, esse sacrifício passa a ser um investimento e você não percebe como algo difícil, a hora que passa, né, essa parte mais difícil, o retorno vem. Né? Então, eu acho que é você ter essa paciência, mas sempre muito bem planejado. Então, não existe um valor mínimo, um percentual mínimo. Né? Existe você ter consciência do que você espera faturar e do que você espera ganhar com esse negócio. E aí, com base nisso, você vai construindo uma projeção de Prolabore que vai começar pequenininho, né? Talvez até inexistente, para você poder continuar com o teu negócio. É isso aí. E com isso também, né, Zeila, não pode só também focar ali e ficar naquela caixinha dentro ali do teu espaço. Você tem que buscar também alternativas. Exato. Eu posso comentar até um pouco da loja. Claro, né, com certeza. Da Copenhagen, lá em Santa Felicidade. É uma coisa que eu falo pro meu filho, a gente não pode esperar, né, depender apenas do cliente que entra na loja. Então, que ações a gente pode fazer para buscar clientes fora da loja? O que eu posso fazer de diferente, né, das demais lojas que tem em Curitiba? Né? A marca tem 19 lojas em Curitiba, eu tenho, né, uma delas é a minha. Então, o que eu posso fazer de diferente? Qual é o meu diferencial? E aí a gente busca alternativas. Por exemplo, a gente faz venda por WhatsApp, a gente fez lá, né, a nossa página no Instagram, as pessoas acompanham, elas podem fazer o pedido através do Instagram, tem o link, aciona a gente por WhatsApp, dependendo do volume de compra, a gente isenta a taxa de entrega, a gente procura parcerias com empresas, com cooperativas, com o mundo corporativo, a gente participa de feiras, né, para poder expor os produtos. Então, assim, você busca alternativas. E é isso que as pessoas têm que fazer, né? Abrir um negócio, além, né, do cliente que vem, como é que eu vou e atendo o cliente? Qual é a necessidade do cliente? E aí a gente atender essa necessidade. Nossa, perfeito isso aí, porque você não fica apenas esperando, como você falou, o cliente vir até você, mas sim você dar outra alternativa. Porque hoje, realmente, o nosso mundo está muito corrido. E às vezes você olha ali no teu WhatsApp, ali, nossa, olha, tem ali um chocolate que a gente pode dar de mimo rapidinho para uma professora, para uma colega que acabou de fazer um aniversário, está comemorando algo, já aciona você já embala, já leva. Quer dizer, a coisa fica tudo mais fácil, né? E tem que ser isso assim, você tem que fazer esses movimentos, porque senão você ficar esperando só a data, você tem algumas datas que sim, realmente a loja fica que é uma loucura. Mas e depois disso, né? Depois disso, como a gente fala, os boletos, eles retornam, né? Que eu digo que
são datas que eu acredito que para o chocolate são as maiores. É a Páscoa, o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, que são datas que realmente eu acho que são as que mais se vende chocolate. A principal e o Natal. E o Natal. As duas grandes datas são o Natal, a maior é a Páscoa, inclusive nós estamos, né, nesse período. E aí, Dia das Mães e Dia dos Namorados, ali você tem um pouco mais de movimento, mas as grandes datas que a gente fala, né, que o chocolate ele é sazonal, sim, é o Natal e a Páscoa. Então. E entender esses períodos sazonais também é importante para o negócio. Ótimo nós falarmos sobre isso. Isso, porque aqui a gente fala muito assim, né, da importância de você controlar o seu fluxo de caixa. Sim. E o fluxo de caixa não é só você controlar o que entra de dinheiro e o que sai de dinheiro, né? Obviamente tem que entrar o suficiente para pagar o que precisa sair. Mas o fluxo de caixa, quando você acompanha ele, né, diariamente, você consegue identificar, por exemplo, em que período do mês que você vende mais e em que período do mês você tem mais boleto para pagar. E aí, quando entra, né, você já faz as reservas para o pagamento. Você consegue também identificar a sazonalidade do ano, em que meses eu tenho mais venda, em que meses eu tenho menos venda. E aí é óbvio, no que tem mais venda, você já tem que fazer a reserva para aguentar o período de baixa. Então, esse fluxo de caixa, você consegue fazer esse acompanhamento, identificando, refazendo as reservas e pagando as contas da empresa. Então, é super importante, não tem como você não fazer esse acompanhamento, né? E eu vou até um pouco além do fluxo de caixa, né? Na gestão financeira, você acompanhar estoque. Né? Lá a gente tem estoque perecível. Sim. Né? Então, o chocolate, ele tem validade. A gente tem que tirar da loja antes da data de validade, porque a Copenhagen, ela tem ali o conceito de presentear. Então, você não pode tirar no dia que vence, né? A gente entende que o cliente, às vezes, compra e ele vai dar o presente dali uns dias, dali uma semana. Então, a gente tira antes. A gente acompanha, né, o que eu estou perdendo devido à validade. Será que esse produto eu estou perdendo porque o cliente não consome? É um produto que talvez, né, é um tipo de chocolate que talvez o meu público não consuma, então eu tenho que não comprar ou comprar menos. Ou é um produto que talvez o cliente ainda não conheça. Aí a gente faz degustação, né? Abre na loja, faz a degustação, pega o feedback do cliente, vê se o nosso cliente aceita aquele produto e aí você consegue tomar decisões, né? Se o problema é que o cliente não consome ou o problema é que o cliente não conhece. E aí você vai revendo também o teu processo de compras. Então veja como, né, tudo vem do financeiro, você consegue tomar algumas decisões com relação ao negócio todo. Nossa, sim, perfeito isso daí que você está falando, até porque tem muitas empreendedoras que também estão querendo migrar, né, ou a CLT, ou até mesmo quem quer começar a trabalhar com o chocolate em si, ter essa visão é muito importante. Até porque, veja só, Dia das Mães é maio ali, aí depois nós temos junho, julho, agosto e setembro. Que são realmente datas que não tem nada comemorativo, a não ser a festa junina, que daí migra-se mais para os doces típicos, aquelas coisas aradas, e o chocolate ele fica meio que ali escasso, ele fica... Né, o mês de julho e agosto, assim, né? Agosto até tem o Dia dos Pais, mas assim, o Dia das Mães ainda é bem mais forte. Então, normalmente julho, agosto é um mês mais de baixa, janeiro também é um período de baixa, porque é o período que o pessoal está de férias, está viajando. Então, são os meses que a gente sente que tem uma queda. Por isso que é importante também, quando você tem sazonalidade, você tem que olhar o teu negócio para qualquer tomada de decisão no ano. Né? Eu estou completando um ano agora, sim. Eu venho acompanhando o meu negócio desde o começo, avaliando, analisando, mas a hora que fecha o ano é que realmente você fala, bom, agora eu passei por 2 períodos sazonais, vamos ver como é que ele se comportou. Zeila, aproveitando essa oportunidade que você está aqui, já a gente falando muito de negócio, como é que é para aquela mulher que está querendo até mesmo abrir uma franquia? Você poderia falar um pouco sobre franquia para as nossas mulheres empreendedoras e as que estão no CLT, para entender um pouquinho, porque às vezes acha que também é muito fácil, né? Não é tão assim, existe muitas regras, muito cuidado e principalmente o que você quer, né? Qual é a tua busca, o que você quer atingir e não apenas ir pelo nome das empresas, né? É isso. Quando você vai decidir abrir um negócio, seja franquia ou não, a primeira coisa você tem que, assim,
pensar se esse teu produto ou esse teu se você acredita nesse produto e nesse serviço. Perfeito. Né? Então, assim, a primeira coisa é você consome, né? Você tem que se perguntar, eu consumiria isso? Porque se eu não consumo, Sim. eu não posso vender. Então, a franquia, né, até a ideia da Copenhagen foi um pouco disso, né? Meu filho trouxe, a ideia era abrir algo de chocolate com café, e aí tem várias opções. Sim. Ele trouxe algumas opções, e eu lembro que eu falei para ele, tem algumas que eu não consumo. E aí eu falei, filho, não dá pra gente vender aquilo que você não consome. Perfeito, né? Zeila. Você tem que acreditar no teu produto e no teu serviço. Sim. E aí você tomando essa decisão, né, você parte ali para avaliar quais são as alternativas. Eu sempre tive no meu conceito de que franquia é algo assim que você trabalha para o franqueado. Né? Eu sempre tive isso é muito claro. Mas, então, por que eu decidi abrir uma franquia? Com essa consciência de que a margem não é alta, de que é baixa, mas a franquia, para quem não tem experiência com empresa, ela te dá todo o processo. Né? Então, você tem ali todo o sistema desenvolvido, você tem um manual de todos os processos. O marketing. Tudo, o marketing, você tem a marca. Né? Então, assim, a marca já está estabelecida. Está consolidada ali. Dependendo do produto, né? Copenhagen vende praticamente sozinha. Então, assim, você tem uma marca forte, você já conhece o teu público-alvo, porque quando você vai abrir um negócio, você tem que entender qual é teu público-alvo, qual é o segmento do teu produto. Então, quando você tem a franquia, você já tem isso pronto, você já tem mapeado onde você vai abrir, né? Se aquele local é adequado. No caso de franquia, você já tem isso pronto, ele já tem mapeado os pontos estratégicos onde eles querem se posicionar. Você tem que entender toda a parte, né, dos teus fornecedores, a parte dos seus clientes. Quando é franquia, esse levantamento já está pronto. Você já tem os fornecedores que são homologados, né, para alguns produtos. Claro que para o produto principal, que é o chocolate, o fornecedor é a franquia, então você não tem, né, não precisa fazer outros levantamentos. Então, você já tem ali uma análise de concorrentes, você já sabe o que o teu concorrente está fazendo, porque também quando você vai abrir um negócio, e aí eu estou fazendo um paralelo com franquia e não franquia, porque eu acho que as pessoas, né, às vezes têm as opções. Então, né, se não é franquia, você também tem que entender quem são teus concorrentes, o que eles estão fazendo, como que você vai entrar nesse mercado e qual o teu diferencial. Então, quando você abre uma franquia, a franquia já tem esses estudos. Então, assim, vem muita coisa já pronta. Sim. E é claro que isso tem um custo, por isso que aí a margem, ela fica menor. Mas é algo que você já conhece, né, aonde vai dar. O risco é um pouquinho menor do que você abrir algo com uma marca que você está lançando, e aí você tem todo um trajeto para fazer a sua marca ser conhecida. Mas também, né, se você tem uma marca, se você quer abrir o seu negócio sem ser franquia, faça esse estudo de mercado. Né? Primeiro acredite no seu produto, depois faça um estudo de mercado, entenda qual é o teu público, onde você vai querer estar, qual que é o teu posicionamento estratégico, quais são seus clientes, quais são seus fornecedores, seus parceiros, seus concorrentes. Faça esse levantamento, depois você faz uma avaliação de tudo que você precisa para investir e para abrir, sempre entendendo que tem um período de maturação. E aí, assim, todo negócio tem risco. Não vou dizer que não. Todo negócio tem risco. Mas esse passo a passo ajuda a reduzir um pouco esse risco. Então, né, eu optei por franquia para ter, assim, já, né, a marca consolidada e os processos prontos. Isso me facilitou, né? Então, eu acho que isso é bem importante para quem não tem experiência, para quem, no meu caso, também eu não tinha uma marca ou eu não tinha um produto que eu produza. Eu queria mesmo era abrir uma empresa, então eu busquei uma marca já consolidada. Nossa, isso é perfeito, você trazer isso. É a primeira vez aqui que nós estamos com uma mulher empresária falando sobre a questão da franquia. Eu acho importantíssimo, até mesmo, Zeila, porque às vezes aquela mulher, como a gente viu no nosso evento, no evento da Cláudia que a gente estava ali, mulheres que realmente querem sair do CLT e ainda não sabem como empreender. Nós tivemos isso também no nosso Café com Negócio com mulheres do Sicredi, que é um evento que também a gente proporciona para as mulheres, e muitas delas que hoje estão saindo já como, não do CLT, mas que estão se aposentando e também não querem continuar o processo do trabalho e estão ali perguntando o que eu posso fazer. Quando você traz
essa fala, esse cuidado, é muito importante, porque daí as mulheres realmente entendem. Porque uma coisa é você ir procurar um curso e falar, não, eu quero empreender nisso aqui. Mas outra coisa é você realmente querer também ter uma franquia. E a franquia de uma marca muito boa, realmente você consegue ter todo esse apoio que você, no caso, não teria. E digo mais, dependendo, se você não tem uma estrutura e você abre, logo você vai ter que fechar. É bem complicado, né? Se você não se estruturar... Se você não se estruturar, você pode, infelizmente, terminar ali o teu sonho. E aí, toda aquela economia que você fez de uma vida inteira, investiu num negócio, você vê indo, né, pro ralo. É uma coisa bem, bem complicada. E é bacana você ter comentado, né, algumas pessoas que aposentam, né? Principalmente hoje. Eu também estou aposentada. Coisa então, boa. assim, a gente fala muito, né, das 50 a mais, né? Vou falar de mulheres aqui, mas eu acho que isso atinge os homens também, né? Dos 50 a mais. Sim. Que, né, a gente começou a trabalhar muito cedo. Muito então, cedo. Isso traz, né, agora uma mão de obra, né, profissionais no mercado que tem ainda muita força e muita experiência, e muita bagagem e muita energia ainda. E isso pode ser aplicado de outras formas. Então, assim, eu saí do mundo corporativo, mas como é que eu posso contribuir de uma forma positiva, continuar trabalhando? Então, eu abri a franquia também, óbvio, né? Foi uma das razões, abrir espaço para o meu filho ter, né, ali um trabalho, uma motivação. Então, a gente consegue fazer isso, a gente tem que estar olhando, né, para essas possibilidades e abraçando. Então, assim, eu acho que vale muito, né, você ter comentado as pessoas aí que estão saindo do mundo corporativo, seja voluntariamente ou involuntariamente, ter noção de que, olha, a gente ainda tem condições de agregar muito valor aí para essa nova geração que está vindo. Não, e principalmente você acaba dando até a oportunidade para também meninas, né, que estão ali com você, trabalhando com você, dando oportunidade para pessoas mais novas. Por quê? Porque você tem aquela consciência do que ela pode, sim, agregar para você, traz toda a tua bagagem de experiência, você acaba passando para elas, né? Com as meninas jovens que vêm ali, as suas colaboradoras dentro da sua empresa. Então, isso também é muito bom, porque você acaba dando para elas uma segurança, né? Trabalhar, como seguir. Já passei todo esse processo. Então isso que eu acho que as pessoas que se aposentam e não são pessoas inválidas, são pessoas que podem produzir e tem ainda muito para agregar, muito para trazer, muitas informações. Eu sou apaixonada por pessoas que são aí já nesse outro lado aí, que eu digo que são os jovens, as senhoras, jovens senhores, que realmente têm uma bagagem, um olhar totalmente diferenciado das pessoas mais jovens, e isso é muito bom. É isso mesmo. Zeila, até tirar uma dúvida também, existem ferramentas ou métodos que você recomenda para as empreendedoras que querem começar a organizar as suas finanças e ainda não sabem por onde começar? Olha, muito simples, assim, né? Acho que até bem no comecinho da nossa conversa, a Josi até falou ali de planilhas. Eu sou a mulher das planilhas, né? Então, assim, eu uso muito ferramenta de planilha mesmo, de cálculo. Eu listo, né, tudo que vai. Eu acompanho diariamente todas as vendas da loja. Às vezes, né, meu filho até comenta, às vezes ele faz, mas eu estou lá olhando e analisando. São planilhas. Eu listo tudo que eu vendo por forma de pagamento, o que eu vendi à vista, o que eu vendi no Pix, o que eu vendi no cartão, se é cartão a crédito, se é cartão débito. Eu controlo todo o meu estoque. A franquia, ela tem um sistema que ela tem alguns relatórios prontos, mas algumas informações eu baixo, eu trago para as minhas planilhas e faço esse controle. Ah, mas eu não conheço planilha, eu não sei mexer. Gente, um bloquinho de papel e uma caneta, você lista, uma calculadora do lado, você consegue fazer. É o básico, não é para complicar, sabe? Não é para ser algo difícil. Faz da forma como você entende, né? Dentro do teu raciocínio. O importante é você entender o que aquela informação quer dizer. Então, se você pegar, listar tudo que você precisa ou tudo que você está vendendo, qual o valor por dia, por data, você depois vai vendo, bom, eu vendo mais no começo do mês, eu vendo mais no final do mês, eu vendo mais o pagamento é cartão de crédito, então cartão de crédito eu só recebo daqui 30 dias, a maioria, né, das adquirentes pagam em D30, então eu recebo daqui 30 dias, então se eu vendo a maior parte com cartão de crédito, quer dizer que o dinheiro não entra naquele mês, ele vai entrar dali 30 dias. Então,
Faz assim, eu uso muito planilha e simples, eu faço muito simples, básico, mas me ajuda. Né? Se não entende de planilha, não sabe mexer, né? Algumas pessoas, né, dependendo, os jovens com certeza sabem, né? Às vezes até planilha para eles já é até antigo, já tem gente aí que usa inteligência artificial para fazer esses cálculos, perfeito. Mas se não conhece, pega papel, pega caneta, o importante é você controlar na caderneta, né? Nem que seja na caderneta. É mais difícil, claro, dependendo do tamanho do negócio. Sim. Você precisa ter uma ferramenta, um sistema, mas o importante é você fazer da forma como você entende, da forma como fica fácil para você. Mas tem que fazer, sabe? Acho que isso não dá para não ter esses controles. Até porque é importantíssimo, mesmo porque você precisa, dependendo do que você trabalha, você tem ali os seus fornecedores. Você tem produtos que você realmente precisam também estar com as datas corretas, porque daqui a pouco ele não começa a te entregar. Aí você deixa de vender, deixa de fechar ali algo bacana, por conta do quê? Por conta de você não ter mais o valor, ali não tem mais o produto, porque aquele fornecedor não quer mais ficar passando estresse e não vai mais te vender para você. Então tem que cuidar muito com isso, né, Zeila? Porque aí você perde oportunidades de estar à frente com o teu produto. Às vezes o produto é excelente. E eu já ouvi você chegar para a pessoa e falar assim, então esse mês eu não estou fazendo. Por que isso? Mas por quê? Porque não teve esse cuidado e aí colocou a culpa no fornecedor. Mas não é só no fornecedor a culpa. Exato. Você deixa de faturar por não ter o produto. Sim. No meu caso, né, o meu principal fornecedor é a franquia. Sim. Mas eu tenho prazos para fazer o pedido para poder receber os pagamentos também, né, Zeila? Então, se eu não controlo todo o produto que eu preciso, o prazo que esse produto dura, né, a quantidade que eu tenho, quanto tempo vai durar na loja, então eu tenho que medir, né, quanto que eu vendo por dia para poder saber o estoque que eu tenho dura quantos dias. E aí eu sei que a cada semana, quando eu faço um pedido, eu vou receber no outra semana. Sim. Então eu preciso ter produto para no mínimo 15 dias na loja, para não ter o que a gente chama de ruptura. Mas você precisa ter esse controle. E aí o pagamento também. No caso da franquia, se você não paga em dia o boleto, você perde alguns benefícios, né? Algumas franquias fazem isso, né? Se você paga em dia, se você compra ali né, determinados volumes, você tem uma margem garantida, bônus você aí, tem né? uns benefícios. Então, para você ganhar isso, você precisa ter isso muito bem controlado. Mas no teu negócio, se não for franquia, também, se você não paga em dia um boleto, ele já começa a correr juros, multa, e aí é mais despesa, né? É mais despesa, não concordo plenamente. Sim. Tem alguma perguntinha, Amanda? Não? Não, você quer entrar no intervalo? Podemos entrar. Nossa, podemos entrar no intervalo. Vamos colocar mais água na nossa taça. Voltamos, ouvintes, para o segundo bloco. Nós estamos aqui no programa Empreendendo com Elas, na Rádio Paraná Oficial. Hoje eu estou aqui com essa mulher incrível, empresária do ramo do chocolate, algo que a gente gosta muito, principalmente nós mulheres, falamos muito na TPM que a gente gosta de um chocolate e realmente é muito bom. Eu sou a mulher do chocolate, adoro um chocolate. A Zeila Toaldo, empresária, na frente aí da loja Copenhague de Santa Felicidade, trazendo muitas coisas importantes. Ela também que trabalhou muitos anos como CLT, na parte da gestão financeira. Então, ela entende muito, gente, do que está falando em relação aí à gestão financeira, a saber, sim, lidar com o seu empreendedorismo, com o seu trabalho, com a sua vida. Também não pode pensarmos só no marketing, mas sim também nas gestões. Né, Zeila? Sem dúvida. Sem dúvidas. Zeila, eu queria que você falasse um pouquinho e dar umas dicas aí para as mulheres que estão começando a empreender e precisa se organizar financeiramente. Eu acho que a gente já até meio que falou, mas eu acho que seria legal a gente voltar esse segundo bloco realmente reforçando o que precisa as mulheres aí estar fazendo para que as coisas fluam e, infelizmente, elas também sintam prazer no que faz. Porque, às vezes, você entra naquele modo que você não quer mais nem saber do produto que você está vendendo, né? Você pega ranço dele, mas não é... O coitado não tem culpa. É verdade. Falta saber realmente gerir ali
o seu Planejamento. o planejamento, né, Zeila? Acho que ter o planejamento. Então, assim, acho que de forma bem fácil, né, bem simples, eu dividiria em 3 passos bem importantes, né? O primeiro, acho que a gente comentou no primeiro bloco, é você acreditar no produto ou no serviço que você está oferecendo. Então, né, você pensar e falar, o que é que eu vou vender? Né? No meu caso, como eu não tinha um produto, né, como eu não tinha um serviço, eu busquei uma franquia, e aí busquei uma franquia que eu acredito, né, eu sempre fui cliente da Copenhagen, agora eu sou franqueada, então você tem que acreditar no seu produto. Aí, uma vez que você tem um produto e um serviço que você acredita, e você fala, bom, essa ideia é bacana, você faz uma pesquisa, né, de mercado. Poxa vida, qual é o meu público-alvo? Onde eu vou me estabelecer? Qual é o segmento que eu vou atender? Quem são meus fornecedores? Né? Onde que eu vou buscar o produto que eu vou oferecer ou os insumos para o serviço que eu vou oferecer? Quem são meus parceiros? Né? Onde eu posso colocar o meu produto e meu serviço? Onde eu posso fazer a propaganda, né? Onde que eu vou fazer o marketing, né? Eu vou usar a internet, eu vou usar a televisão, vou usar a rádio, vou usar outdoor, vou sair, né, distribuindo flyer no semáforo, enfim, como é que você vai fazer a propaganda disso? Quem são os seus concorrentes, né? E o que os seus concorrentes estão fazendo? E aí, muito importante, né? O que você vai fazer de diferente dos seus concorrentes? Onde está o seu diferencial? Perfeito. Para você poder, né, entrar, às vezes, em algo que já existe. Né? Qual é o teu diferencial? Então, você tem um produto que você confia, que você gosta, que você recomenda, que você consome. Você fez esse estudo de mercado, essa análise. Aí você se prepara, né? Você olha e fala, bom, para eu abrir o que eu preciso, aí, na prática, né? O que eu tenho que comprar, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que contratar, onde que eu tenho que investir. E aí você vai estimando valores para cada um desses itens, né? Se eu tenho que alugar um espaço, qual o valor do aluguel? Dependendo do bairro, dependendo da região, o aluguel é mais caro ou mais barato. Eu preciso de uma sala grande ou pode ser uma sala pequena, né? E aí você vai adequando e vendo os valores, né, aproximados daquilo que você precisa. Aí você vai chegar num número, né, num número mágico do que você precisa para investir no teu negócio. E aí você tem que também pensar, bom, eu abri, né, a hora que eu abri, eu tenho tempo de maturação. Quanto tempo mais ou menos eu levo para começar a ter retorno? E essa conta você precisa fazer, porque enquanto a empresa não se pagar, você vai ter que continuar investindo nessa empresa. E aí você pode perguntar, Zeila, mas como é que eu vou saber quanto que eu vou vender, qual é a projeção? Essa né, tem ali vários caminhos. Um dos motivos que eu escolhi franquia é porque a franquia, ela te dá todo esse passo a passo que eu falei até aqui, a franquia faz, né? Sim. Ela faz o estudo de mercado, ela já tem o produto, ela já tem a marca e ela te dá projeções de expectativa de faturamento, né? Isso é exato? Não. É uma expectativa, mas pelo menos você tem algum número. Agora, se você vai partir para algo que não é franquia, gente, é relacionamento. Conversa com outras pessoas que estão no mercado. Conversa com pessoas que estão no mesmo ramo teu. Não existe, assim, uma concorrência desleal. Existem pessoas mais experientes e você pode chegar e conversar. Fala, poxa, você oferece esse produto no bairro X. Eu vou oferecer no bairro Y, né? Eu vou estar longe de você. Mas me diz, quanto mais ou menos, né? Como é que funciona? Quantas pessoas você atende por dia? Né? Tenta, talvez, até entrar. Tem pessoas que ficam preocupadas. Mas eu vou perguntar quanto que a pessoa fatura. Gente, o máximo que a pessoa vai querer é falar assim, olha, eu não vou abrir isso para você. Mas, às vezes, as pessoas são muito abertas. E é importante você se associar a pessoas, a grupos, porque quanto mais você se associa com outras pessoas que também estão empreendendo, você consegue ter essas informações. Eu mesma, ontem eu estava numa feira, que inclusive hoje, né, continua, é o segundo dia da feira, mas estavam lá várias franquias de chocolate, e eu fui de parceiro em parceiro me apresentar e perguntar quanto tempo a pessoa está na franquia, onde que é a loja dela, né? Comprei produtos de outras marcas, né, para prestigiar, e com isso você vai ganhando a pessoa e você vai obtendo as informações da pessoa. E aí você tem uma ideia de como funciona. E aí você consegue ir projetando, mesmo que não seja franquia. Eu vou abrir um salão de beleza, eu vou abrir né, fazer massagem estética, vou fazer maquiagem, vou fazer unha, cílios, coisas assim.
poxa, tem outras pessoas que fazem isso também e que estão ali ajudando e dando informação. Você consegue essas informações. Então, busque com outras pessoas. A gente não, assim, dizem que o empresário, né, é um solitário. Eu estou há 1 ano e eu tenho que falar. Eu achei uma rede de apoio incrível, mas eu fui atrás. Eu me associei. Perfeito. Associação de Comércio do Bairro, eu faço parte. Associação Comercial do Paraná, estive numa reunião na semana passada lá com o pessoal. Entrei em grupos de networking pago, porque eu entendo que às vezes é um investimento. Mas tem também grupos que não são pagos, que você entra, que são pessoas que estão ali no mesmo barco, trocando ideia, trocando informação. Então, busquem esse tipo de informação. Perfeito. Então, você tem um produto ou serviço que você acredita. Você faz o teu planejamento, né, do que precisa para abrir. Você faz um estudo de mercado, você levanta os custos e você faz projeções com base em informações de pessoas que você vai buscar. E as pessoas trocam informações, principalmente mulheres. As mulheres têm um grupo de apoio maravilhoso. A gente se dá as mãos porque estamos todas no mesmo barco e isso funciona. Assim, gente, funciona. Eu estou há 1 ano e estou, assim, muito feliz. Eu faço parte de vários grupos, vários. E todos os grupos que me convidam eu entro, porque eu estou sempre conhecendo pessoas novas. E isso gera negócio para mim. Gera. Sem esforço, né? Agora, tem que ser genuíno. Não pode ser, eu vou entrar e eu quero vender. Primeiro, você tem que querer comprar. Você tem que gerar crédito, né? Então, vejam, eu fui na feira, eu fui de barraquinha em barraquinha e eu comprei produtos dos meus concorrentes, entre aspas. Mas eu prestigiei eles. Eu, né, dei valor para eles. E com isso, eu ganhei confiança. E aí as pessoas retribuem. Eu acho que é um pouco disso. Primeiro você entender que você tem que dar, né? Você tem que se doar. Sim. E aí a hora que as pessoas veem que você está ali ajudando, contribuindo, vem o retorno. Tem que ser interessante e não interesseira. É isso mesmo. A gente ouve muito isso nos grupos de networking. A gente ouve muito isso. Até a Cláudia falou da questão... eu não vou lembrar a frase, mas eu anotei ela, que acho que era mulheres não andam não anda com papagaio. Não anda com papagaios, mas sim com águias. Isso mesmo. Essa foi uma frase dela. Então você veja o quanto isso realmente é verdadeiro. Porque você já tem ali uma franquia de uma marca incrível. Que só de você olhar, você já é apaixonada. Porque realmente, eu sou apaixonada, minha filha ama. Quando ela chega com aquela sacolinha vermelhinha, dourada, é um escândalo. Você já sabe que tem alguma coisa ali dentro que é fora. Que é gostoso. Que a gente fala que é fora da curva, de tão bom que é. Mas você não se deixou só pela marca. Você está indo buscar outras, você está indo trazer ali aquele desejo, né? Às vezes a dor. E digo mais, até dizer para as pessoas que o produto, ele é tão bom, mas ele não é um valor absurdo que você não possa presentear uma outra pessoa. Então, isso é muito bacana, você trazer isso, Zeila. E eu fiquei, nossa, muito feliz quando eu perguntei para ela qual era o seu trabalho, e ela já falou. Eu falei, uau, estamos juntas. Porque é isso mesmo. E você se fazendo conhecida. Porque alguém vai lembrar a Zeila. A Zeila tem um chocolate que eu preciso para mandar para tal pessoa. Agora eu vou entrar no WhatsApp dela, vou conversar com ela e já vou fazer negócio. Eu vou te falar, isso acontece mesmo. Tem uma pessoa, né, tem um dos produtos agora de Páscoa da Copenhagen que esgotou. Se esgota. E eles já manda para você. E eu estava em São Paulo na semana passada e uma das pessoas do grupo me mandou falando, Zeila, você tem o ovo da Moranguinho? O ovo da Moranguinho esgotou em todas as lojas. Mas em São Paulo, eu estava passeando, e eu sempre vou nas lojas de São Paulo também, né, ver o que meus colegas franqueados estão fazendo por lá, e eu vi que tinha o ovo da Moranguinho por lá. E quando ela me mandou o WhatsApp perguntando se na minha loja tinha, eu falei, olha, na loja esgotou, mas eu estou em São Paulo, se você quiser eu levo para você. Olha isso. E aí, assim, eu comprei o ovo no meu colega, paguei lá, não ganhei, é como se eu estivesse trazendo para uma amiga. Eu trouxe de São Paulo o ovo para ela, a filhada dela queria, e eu trouxe, e aí, né, ela me pagou, não ganhei nada, mas assim, fidelizei uma cliente, uma amiga, através dessa rede. Ela não foi procurar em outras lojas, ela me mandou uma mensagem, você tem?
eu não tinha, mas eu dei um jeito de atender a necessidade dela, porque eu podia, eu estava lá em São Paulo, eu Você comprei, tinha como eu fazer trouxe, isso. entreguei para ela e fiquei super feliz, né? Falei, olha, a sua filhada não vai ficar sem o ovo da Moranguinho. Então, é um pouco dessa forma de atuar, troca também, né, Zena? Eu acho que é a questão do cuidado que você está tendo ali, realmente você saber cuidar do teu público, cuidar do seu cliente, da sua amiga. Por quê? Porque é óbvio que ela, sem pensar, ela já vai fazer ali um network para você incrível, uma publicidade muito grande, porque eu digo também que a gente sabe, as redes sociais estão aí, o Instagram, TikTok, tudo que são, mas eu ainda sempre falo do tal do falar, o boca a boca. É a impressão de eu ir à sua loja, ter um atendimento, saber quem está à frente da empresa, que também é muito importante, né? Porque mesmo tendo você tem a franquia muito importante, é uma franquia incrível, mas quem é a franqueada? Quem é a mulher que está ali à frente da empresa? Então, isso também é muito bom. Traz uma segurança pra gente, para as que estão... E aí funciona, porque é óbvio, como a gente falou, a Zeila da Copenhague de Santa Felicidade. Já virou meu sobrenome. Já virou meu sobrenome. E é importante as pessoas terem essa confiança. Então, quanto mais, né, eu conheço as pessoas, e as pessoas me conhecem e pegam confiança, atrás de toda empresa tem um CPF, né? Atrás do CNPJ tem um CPF. Sim. E se você conhece a pessoa que está por trás e você confia, você faz negócios melhores. Então, isso é uma das coisas que eu procuro. Eu estou me relacionando com pessoas, eu estou entrando em grupos, estou me deixando conhecer e eu percebo que tem ali uma troca e é verdadeira. Não, é ótimo isso daí e é muito bom você trazer isso aí, porque veja só como que você, mesmo você tendo aí, né, toda essa parte da finança, tudo, mas você como empreendedora, você ainda está novinha. Estou engatinhando. Você ainda está, mas você vem com essa visão, você vem com realmente com essa mente muito aberta. Isso também é bom. E trazer isso para as nossas mulheres empreendedoras também, Zela, é muito importante. Porque às vezes a mulher ela tem todo o potencial. O produto dela é fantástico. Se você olha, você fala, gente, eu não consigo entender o porquê que ela ainda está nessa caixinha. Que é o medo, às vezes, do falar, é o medo de estar em outros eventos, é achar que a questão de você ir para o network, você tomar o tal do cafezinho é perda de tempo, toma café em casa mesmo, eu não tenho tempo para isso. Mas não é. Você está fazendo investimento para a sua marca. É isso. Não é verdade? Você está tendo conhecimento. E muitas vezes, como você falou, Zeila, eu não consigo vender, não vou vender agora. Mas daqui a pouco vai ter uma situação que aquela pessoa vai lembrar de mim, vai me procurar nas redes sociais e a gente vai fazer uma negociação, ou ela vai me trazer algo que não é nem o chocolate, como você já tem. É propostas de outras situações que lá na Cláudia nós nós ganhamos 2 dias, num sábado e num domingo. Isso. É um investimento. E você lá hoje, você vai colher frutos do que aconteceu lá depois, diante aí o teu trabalho, o seu profissionalismo. Então, realmente a gente tem que falar isso para as mulheres, porque muitas vezes elas ficam focadas em apenas ou no produto ou no marketing, e não tem que ser ali um pouco de tudo, mesclar mesmo, né? É isso. E você tem que se mostrar, né? Você tem que aparecer, você tem que fazer os contatos. Sim. Porque é isso que vai fazer a diferença, é isso que vai te trazer mais cliente ou vai abrir outras oportunidades, e às vezes as conversas evoluem de uma forma assim que espanta de forma positiva, mas às vezes assusta. Porque você veja só que você sai daquilo, porque muitas vezes você também ficar ali, a gente sabe que às vezes é muito difícil, tem mulheres que realmente são empreendedoras e têm filhos pequenos, ainda estão ali resolvendo. Nós mulheres somos muitas mulheres em uma só, então a gente tem que cuidar da casa, tem que cuidar da empresa, o filho quando já está mais adulto, neto. E o principal, né, tem que cuidar da gente mesmo. E temos que cuidar de nós também, que eu também não abro mão. Aí a gente eu já tenho a minha parceira menopausa, então eu também tenho que cuidar dela com a alimentação, com o sono. Agora eu tenho que voltar mais vezes à médica, não é só para o preventivo, mas sim fazer o acompanhamento que precisa. Então você veja o quanto que a gente precisa estar aí mesmo alinhada e entendendo. Mas a gente consegue.
No final dá tudo certo, a gente consegue, a gente dá conta. Mas é sobre isso, é também você ter esse tempo de qualidade. Porque quando você vai para uma imersão, quando você vai para um evento, é como eu acabei de falar, você não está perdendo tempo, você está ganhando qualidade. Está investindo em você. Você está investindo em você, você está aprendendo e conhecendo mulheres ali fantásticas, porque nós mesmos nos conhecemos. Nós mesmos nos conhecendo e vendo que a gente consegue. O poder do networking ali. É, né? O poder do networking. Então, eu sou muito a favor também de estar nesse movimento. Eu acho que mesmo você, CLT, vale a pena. Você que está em uma transição, saindo já está aposentada, buscar também isto. Temos o Sicredi, temos o Sebrae. O Sebrae é maravilhoso, o Sebrae abre muitas portas. O Sebrae, ele dá ali a cereja que falta do teu bolo para você continuar. Porque até mesmo dentro do Sebrae, né, Amanda, a gente tem muitos networks maravilhosos. Inclusive, vai abrir um Sebrae em Santa Felicidade. Isso foi através da Associação do Bairro. A CISF, Fernando Linhares é o presidente da CISF, uma pessoa incrível, está fazendo um trabalho maravilhoso frente à associação. E ele fez os contatos. O Sebrae oferece vários cursos, eu mesma, né? Sim, a gente é muito parceira do Sebrae. Cursos. A gente, inclusive, na loja, nós ganhamos o selo prata de Olha turismo, aí, parabéns. Então, assim, com todo esse movimento da associação, o Sebrae entendeu que era importante ter um ponto de atendimento lá no bairro. Importantíssimo. Então, isso é super importante. E era uma coisa que quando eu ia conversar com as coordenadoras do Sebrae, eu tenho uma coordenadora que é do Campo Comprido, como tem a de Santa Felicidade. Eu sempre falei isso para elas. Eu sempre falei, gente, a gente precisa ter um Sebrae em algum ponto de estratégico, em algum bairro, que fique mais perto, que nem do Campo Comprido para Santa Felicidade, fica mais perto. Porque a sede de vocês é maravilhosa, é linda, mas é muito distante. E os cursos são muito à noite. A maioria dos networks são incríveis, dos palestrantes, é à noite. Não tem como essa mulher, essa mãe que está cansada, essa mãe que trabalhou o dia todo, com quem que ela vai deixar a criança à noite para ir e voltar tarde? Então, não tem como. E com essa proposta que eles estão trazendo, que tem alguns bairros que eles já estão, né, com esse movimento de colocar realmente ali os seus polos, o de Santa Felicidade caiu como uma luva, porque ele vai atender todo o público do São Brás, de Santa Felicidade, do Campo Comprido. Então, consegue agregar isso. Então, a gente também está muito feliz, porque eu sou da região do Campo Comprido ali com as minhas mulheres empreendedoras, elas conseguem ter o acesso ao Sebrae. E a gente ficou muito feliz com isso, porque é importante para as mulheres que querem, pelo menos, começar a entender como funciona, você estar num movimento como esses dos networks. É claro, né? A gente também tem que entender que a gente precisa saber filtrar onde que a gente vai. Sim. Porque tem uns que também é só Jesus na causa. Mas tem uns que realmente são para agregar, para falar também um pouco sobre o CPF da mulher e não só o CNPJ, o cuidado que a mulher tem que ter com a saúde mental, com o espiritual, com o corpo. Então, isso é muito bom quando a gente consegue agregar tudo isso. Como foi o da Cláudia, que o da Cláudia veio com todo esse cuidado. Teve as meninas que falaram ali do espiritual, do mental, do físico, e aí veio ela dando toda a estratégia. Então, foi muito bom. E é sobre isso, é sobre estar em movimento, né, Amanda? Sim. Eu queria até aproveitar para te fazer uma pergunta, Zeila. Você comentou no comecinho do programa que depois poderia trazer mais informações sobre fluxo de caixa. E eu acho que esse assunto é super importante para as empreendedoras que ainda não entendem muito bem como é que funciona esse fluxo de caixa, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, o que é que você pode ajudar aí as nossas empreendedoras sobre esse assunto. Não, acho que vamos reforçar aqui, porque essa acho que é o principal ponto, né? Muitas empresas só olham para o caixa quando está faltando dinheiro, né? E aí é tarde. Então, basicamente assim, começa controlando o que entra, né? Então, o que está entrando de dinheiro, qual as datas que vão entrar. Então, por isso que você tem que analisar as tuas vendas, se é com cartão, se não é com cartão, porque aí você sabe quando que o dinheiro vai entrar, né? Quando que você tem a entrada, e aí os boletos, né? E todas as contas que você tem para pagar, quando que são as saídas. Você tem que tentar casar, né? O dinheiro tem que entrar antes do vencimento das contas. Mas o dinheiro vai entrar depois. Então, você tem que ter uma forma
de pagar e depois, quando o dinheiro entra, você repõe e já vai fazendo reservas. Então, é basicamente esse controle. Através desse controle, você começa a identificar os períodos de sazonalidade, quando que entra, em que período do mês que entra mais dinheiro, em que período do mês que entra menos, e aí você começa a definir estratégias. Poxa, naquilo que entra menos, talvez eu tenha que fazer promoções, né? No caso de franquia, você tem que seguir as regras da franquia para promoção, mas é um passo bom porque a franquia já fez esses estudos e ela vai acompanhando as vendas e vai te definindo quando fazer. Mas se não é franquia, você começa a identificar, poxa, no final do mês eu tenho mais conta para pagar e entra menos dinheiro. Então, talvez eu tenha que movimentar aqui meu produto, fazer promoção, tentar alguma estratégia de marketing para chamar os clientes, para poder vender mais. E aí eu vou monitorando. Sempre no começo do mês, o que eu tenho para pagar no mês? Para evitar surpresa. O que eu tenho para pagar? O que eu tenho para receber? Porque você já sabe com base no que você vendeu no mês passado para receber no mês que vem. Então, o que eu tenho para receber? Você tem ali uma estimativa do total de vendas à vista, né? Então, bom, eu tenho que pagar 100, vai entrar 80, mas normalmente eu vendo 40, que é à vista. Então, ao longo do mês, vai entrar mais 40. Ah, então, perfeito, né? Se eu tenho 100 para pagar, eu tenho 80 para receber e mais uma expectativa de 40, em princípio, vai faltar 20, vai sobrar 20. Ah, vai sobrar, já posso gastar? Não, gente, porque lembra que você está fazendo estimativa. Né? E se não vender os 40? Né? E se você não receber os 80 que você tem para receber, algum cliente deixar de pagar? Então, mas você tendo essa noção, você já vai se preparando. Isso é você controlar o teu caixa. É você saber, no começo do mês, quanto vai ter que pagar para pagar, quanto vai ter para entrar, como que você vai, aonde você vai buscar o que tiver eventualmente faltando. E aí você faz depois, semanalmente, para ver se está se comportando conforme você previu, e diariamente. Então, você tem que fazer esse acompanhamento. Sim, importantíssimo é um acompanhamento, assim, bem básico. Bem básico. É entrada e saída de dinheiro. Esse é o monitoramento do fluxo de caixa. Só que ele te dá tanta informação que você começa a tomar decisão em cima disso. Quando que entra mais dinheiro, eu tenho que fazer reserva para quando entra menos. Quando entra menos, eu tenho que tomar algumas ações para reforçar as vendas. Eu tenho que fazer reserva nos períodos de alta para aguentar nos períodos de baixa. Então, é esse controle. Nossa, perfeito isso daí. E até existe aquela planilhinha que você, como você falou, que na papelaria agora também tem. Você compra um caderninho com as planilhas e ali você faz o livro, o caixa também tem. Quem prefere fazer com o livro, prefere o papel e a caneta. O papel, a caneta, tem um livro caixa que tem na papelaria. Então, para quem está começando realmente a empreender, quem está começando já está ali há alguns meses, ou até mesmo falou, agora é o momento, já começa a se programar com isso. Até porque, né, Zeila, a gente sabe que hoje você precisa ter uma maquininha de cartão. Então, é fundamental que você, dependendo do teu produto, você já tenha que também saber que você precisa ter a maquininha, você vai ter custo com essa maquininha, porque você vai ter que pegar de algum banco ou de alguma empresa. Você também tem que pensar que daqui a pouco você vai ter que fazer o MEI, e o MEI ele traz muito cuidado. Realmente a mulher precisa também fazer o MEI, tem ali o valorzinho que tem que ser pago, como que funciona bonitinho. Por quê? Porque só assim é que você realmente vai começar a dar sequência na sua empresa. Tem que buscar um profissional, às vezes um contador para tirar as dúvidas ali no momento, para fazer o cálculo dos impostos, enfim. É uma série de coisas que você tem que analisar. Coisas. E aí, assim, você falou, né, tem pessoas que preferem o papel e a caneta, mas assim, tem vários cursos na internet gratuito, muitos, de fluxo, de caixa, de gestão financeira. Tem algumas ferramentas disponibilizadas também, que você pode fazer o download, tem ferramentas que são gratuitas. Então, assim, é só buscar, sabe? Eu acho que a gente estava falando do Sebrae. Isso, eu ia falar cursos maravilhosos. E eles até têm essa questão ali do abrir a empresa também, e também te dá todo esse suporte para você no começo, para que você realmente entenda. É claro que depois você pode procurar uma pessoa que da tua confiança. Alguma sempre indica, mas o meu contador, ele é... E aí você ter uma pessoa também, porque muitas vezes, como a gente falou, não pode pensar que você já pode mudar do MEI para o Simples ali, Nacional Simples, e você fica naquela caixinha. Então, dependendo como você já está no seu movimento,
já consegue subir Isso, um degrauzinho a mais. Tem que Mas buscar o conhecimento. buscar o conhecimento é importantíssimo. Não dá mais, né, Zeila, para você achar que, levo assim, vai. Tem que tomar cuidado, né? Você vai abrir, né, às vezes é a economia de uma vida que você está investindo. Exatamente. Você tem um sonho e eu acho que tem que fazer o planejamento. Se não conhece, tem cursos gratuitos, tem cursos que podem, né, que são pagos, mas assim, busque aquilo que está dentro do teu alcance, busque o conhecimento e a informação, porque senão, às vezes, o sonho aí vai virar pesadelo. E principalmente, muitas vezes, a gente sabe que tudo que você vai empreender, Zeila, às vezes você tem um sim e um não. Então, é aquele pessoal que você acha que os que mais você acha que vai te apoiar, os que menos te apoiam. Isso a gente está falando em todos os movimentos, desde amigos próximos, desde a família. Às vezes você está ali com o marido fala, meu Deus, a mulher deu a louca, acordou de manhã e disse que quer fazer tal coisa. E agora, Deus, o que a gente faz com esse ser humaninho? Deixa ela aí. Aí ele já fica naquele pensamento, né? Tomara que dê certo, porque se não der, a coisa vai ficar difícil. Porque ela deixa realmente, às vezes ela sai da empresa, às vezes ela faz um acordo e sai para pegar aquele valor para poder empreender. Então, tem que tomar muito cuidado. Você tem que estar com essa ciência do que você quer abrir, porque para você voltar depois para trás, é mais difícil. É bem complicado. E assim, você tem que ter... Por isso que tem que fazer todos os levantamentos. Você tem que ter assim, a segurança daquilo que você está fazendo. Mas não esqueçam também a intuição feminina. Com certeza. Né? Acho que a intuição nos ajuda. Feminina. Sim, mas não é só a intuição. Não é a intuição. Ajuda. Então, é importante porque, como você comentou, tem muita gente que, às vezes, até para nos proteger, né, com a intenção de proteção, às vezes, né, joga ali um balde de água fria. Você chega com aquela ideia maravilhosa e você fala, mas será que vai dar certo? Talvez não. Será que é o momento? Então, assim, busque todas as informações, faça o passo a passo aqui, que eu acho que, né, eu comentei algumas vezes, e aí sempre tem um pouco da intuição, sempre tem, né, aquela coisa assim no coração que você fala, poxa, eu acredito, vai dar certo. E aí, isso, né, corra atrás, se esforce, não é fácil, acho que isso também é importante dizer. Não é fácil. Não. Mas se a gente acredita, se a gente busca o conhecimento, se a gente busca as ferramentas, se a gente faz, né, o caminho para errar o mínimo possível, a probabilidade de dar certo é grande. É exatamente isso, porque é muito importante a gente saber também, como você falou, tem a nossa intuição, mas também saber realmente qual é o público que a gente quer atingir, o que a gente quer. É claro, também aquilo que você faz com muito amor, muitas vezes a profissional, mas realmente agora é o meu momento, eu quero. Mas como a gente está falando aqui, com os pezinhos no chão. Porque antigamente a gente falava assim, eu não vou empreender, eu deixei de empreender e vou voltar para o CLT. Era mais fácil. Hoje o mercado já te cobra muito. Então, se você está muito tempo trabalhando como empreendedora, passou 8 meses, que seja ali, geralmente dá isso entre 8 meses a 1 ano, ela já não viu que não deu, e ela voltar para o CLT, é mais difícil ela voltar, porque ela já ficou 1 ano sem estar no mercado, sem estar vista. E assim, né, talvez, antes de desistir, voltar para o CLT, entender por que não deu. Exatamente isto, Zeila. Antes de você desistir, você fala, poxa, o que eu tenho que mudar? O que eu tenho que mudar para dar certo? Errei, que devo fazer exatamente diferente. isso. E é super normal você traçar um rumo, e aí passou alguns meses, passou 1 ano, você fala, puxa vida, não deu certo isso aqui. Mas o que você pode mudar para fazer dar certo? Né? E às vezes é você ter essa consciência. Sim. Então, se você lá atrás, antes de abrir, você fez todo aquele planejamento, você seguiu, né, o passo a passo, você se preparou, você investiu, você está ali, né, no período de maturação. 1 ano, às vezes, é o período que a empresa precisa para maturar. E aí, depois é que você vai começar a ter o retorno. Então, às vezes, as pessoas têm um pouco mais de pressa, né? E acabam... O imediatismo. Isso, e aí acaba, às vezes, matando um negócio que seria legal. E eu digo para você, porque a gente já teve aqui no programa mulheres empresárias que dizem que o produto delas, para estar hoje, aonde chegou,
se levou 4 anos, Zeila. 4 anos para ela estar no nível que ela está hoje. Então, você veja, Período de maturação. olha quanto tempo que o produto dela, para ser aceito, porque como você falou, cada segmento é um. Cada produto que você trabalha é único, é seu e é diferenciado. Mas tem a demora, né, para poder a pessoa conhecer a marca, para a pessoa saber o que é, ela atingir realmente, como nós estamos falando muito hoje, da dor daquela pessoa. Então, tem muito isso. A gente está muito com o imediatismo do Instagram, do colocar ali em meia hora eu quero que 10 pessoas comecem a comprar meu produto. E não é sobre isso. É realmente, não funciona. Então, ter esse tempo também, eu acho que faz parte. Eu dito aqui todo o programa, gente, eu amo falar isso, que a gente tem que pensar no agricultor. Quanto tempo ele demora até ele ter a soja dele ali, né, para poder exportar, vender, colocar no mercado, que seja, e a gente não vem com essa mesma pensamento. A gente quer um negócio... Já que é amanhã. Não, eu mexi na terra, plantei, eu já quero colher, já quero vender e vender em dólar ainda. E ter lucro. E ter o lucro. E poder ir lá e comprar aquela caminhonete que é o meu sonho. Mas se você fez todo esse processo, como é que tá? Em algum momento você matou algum processo. Então, é isso que é muito bom você estar trazendo aqui e principalmente agradeço realmente você estar aqui como empresária e como uma franqueada, porque isso também para nós é muito importante, para nós mulheres. Porque às vezes a gente acha que ou ser franqueado é tudo muito fácil, tudo muito eu só tenho a marca e deixa a vida me levar, ou então dizer, não, eu não quero saber disso, não é para mim, eu não vou. Não, mas de repente começa a olhar com outro olhar de realmente vale a pena. Mas se eu fizer um trabalho, se eu buscar, se eu realmente me dedicar, tem como dar errado. É qualquer negócio. Seja E é qualquer negócio, concordo plenamente com você, qualquer negócio desse que você tenha que também ter ali aquele momento de dedicação. Você faz os horários da loja e fora os horários da loja você ainda tem que compensar ainda fazendo outros movimentos. Então você não fica somente no horário da loja, você também vai buscar conhecimento, buscar parcerias, buscar com quem você quer realmente estar. Então, isso também hoje faz muita diferença. E aí é onde que dificilmente dá errado. Pode no começo ali dar umas turbulências, mas... Como qualquer produto que você for trabalhar hoje. É isso. Mas também vem a recompensa, porque ser empreendedora é muito bom. Você tem ali os teus horários, você consegue fazer uma caminhada, você consegue sair para cuidar do cabelo, tem as suas recompensas. Sem dúvida, sem dúvida. Você fica mais, assim, você tem os horários mais flexíveis. Você tem os horários mais flexíveis. Você define a sua agenda. Exatamente, porque você consegue organizar a tua agenda, você consegue cuidar mais de você como mulher. É isso mesmo. Zeila, e mesmo sendo uma franquia, tem algumas estratégias que são de vocês, né? Você pode trazer quais são os diferenciais da loja? Tem, então, né? Qual que é o diferencial? Eu tenho plena consciência de que a nossa loja, ela fica em Santa Felicidade, né? Santa Felicidade está no extremo oeste de Curitiba, né? É um bairro, né, um pouco mais distante do centro, mais distante dos demais polos. Então, o que a gente faz entrega na grande Curitiba, não só Curitiba, na região metropolitana também. Olha. Então, a gente faz a venda por WhatsApp, né? Acessa lá o nosso Instagram, @Copenhagen com K, né? Copenhagen com K e no final é GEN, escreve-se Copenhagen.st Felicidade, ST de Santa Felicidade. E ali vocês têm o Linktree, é só acessar ali no Linktree, vai ter o nosso WhatsApp e os catálogos da loja. Dá para fazer os pedidos por WhatsApp, a gente entrega em toda grande Curitiba. E em Curitiba, compras acima de R$300, a gente isenta a taxa de entrega. Né? Maravilha. Então, assim, às vezes eu mesma faço a entrega. Uau, que delícia! Que delícia! Às vezes eu passo lá, tem as sacolinhas, eu estou indo para algum lugar que vou passar próximo do endereço, eu já faço a entrega. Então, a gente faz esse serviço até para facilitar. E como eu falei, como eu tenho vários grupos, eu tenho pessoas de Curitiba inteira me acionando e fazendo pedidos e a gente entrega. Então, esse é um dos diferenciais. A gente faz o atendimento pelo WhatsApp, a gente entrega
E acima de R$300 em Curitiba, a gente isenta a taxa de entrega. E para a gente ver, a Zeila tem a loja dela em Santa Felicidade, gente, que é engraçado, porque ali é o cantinho italiano, né? É os restaurantes que temos ali, que a gente conhece todos eles, é uma delícia, mas ele não é ele é muito pouco afastado às residências. Ali é mais comercial mesmo. O centro de Santa Felicidade, que Santa Felicidade tem um centro. Tem um próprio, centro. Né? Tem um centro próprio. Ali bem, né, na avenida principal, a Avenida Manuel Ribas virou, né, um grande centro gastronômico, Sim. com restaurantes maravilhosos. E é claro que aí, junto com o movimento dos restaurantes, isso permitiu ali um comércio do pessoal do bairro. Então, a principal avenida, e não só na Manuel Ribas, nós temos lugares excelentes em algumas ruas mais escondidas, mas que vale a pena visitar. São lugares maravilhosos, vinícolas de vinho, tratorias, cantinas, bem gostoso, lugares menores, mais intimistas. E aí as casas mesmo, as residências foram ficando um pouquinho mais para dentro do bairro. Então ali a gente tem o Butiatuvinha, né? Sim. A minha casa fica no Butiatuvinha, onde tem ali várias casas, condomínios. Então o pessoal assim foi se afastando. Foi se afastando. Um pouco, mas o bairro é maravilhoso, né? Final de semana, final de tarde ali na Manuel Ribas, as famílias caminham, é muito tem movimento, turista, né? É muito bom bem isso. Gostoso. Ali assim, quando a gente falou de abrir a franquia da Copenhague, eu falei, poxa, tô em casa, tem que vou ser ali. abrir aqui nesse bairro. E até sobre isso, Zeila, aí só que a loja ela tem um horário diferenciado por ser em Santa Felicidade. A gente abre todos os dias das 10 às 19 horas. De segunda a segunda. A segunda, tem que ser. Então, assim. Sim, né? porque no domingo, porque no domingo é o domingo que mais as famílias estão nos restaurantes. Ele assim, não é shopping, mas a gente tem ali, né, um público de final de semana e de feriado. Então a gente abre todos os dias, e aí, claro, né, como abre todos os dias, a gente abre às 10 e fica até às 19 horas direto, né? O pessoal tá sempre... Não, gente, olha que maravilha, porque às vezes você lembrou que você tem que comprar algo, você fala, meu Deus, o shopping já era, não vou conseguir chegar, trânsito, dá um oi para você no WhatsApp, o chocolate já está reservado, passa por ali, pega o chocolate e vai embora. Exato. Então, não tem desculpa. A pessoa que não quer te presentear, gente, é porque ela não gosta de você. É só entrar no WhatsApp, a gente faz a entrega no mesmo dia, inclusive a gente dá um jeito, a gente atende o cliente. Olha só que maravilha. Quem quiser lá no Instagram, né, copenhagen.stfelicidade. Aí vem a diferença da Zeila. Sim. Aí é o diferencial dela. E você tem o também um tratamento. espaço para a pessoa sentar e ficar ali? Temos. O espaço é um espaço bem intimista, mas nós servimos toda a linha de café da marca, né? Então tem toda a cafeteria, são quase 9 tipos de cafés, né? E chocolate. Café. Temos a parte das bebidas geladas, soda. Fazemos as sobremesas. O sorvete da Copenhague é maravilhoso. Eu não conhecia, eu conheci o sorvete quando eu abri a loja, assim, achei divino. Então tem milkshake, tem o sorvete no cascão, tem as sobremesas com inhabenta, né? O sorvete com inhabenta, o sorvete com brownie, enfim, nós servimos. E aí tem ali um espaço com algumas mesinhas, tem Wi-Fi, tem gente que fica ali tomando café, resolve a vida no celular, e aí sai tranquilo. Então, assim, o ambiente é bem gostoso. Estão todos convidados. Já sei onde eu vou fazer a minha reunião da Conecta Mais com Simone, Débora, Amanda. Olha. Tudo aonde? Na Copenhague de Santa Felicidade, com a Zeila. Já vocês... Porque a Simone mora ali próximo. Sim. Então, aí, ó, Simone, bora lá tomar esse café delicioso. Começa a sobremesa lá. Serão muito bem-vindas. Não, vamos... Não, com certeza. É lá que a gente vai chegar. Zeila, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o teu Instagram novamente, falasse um pouquinho mais aonde que te encontram. Nós estamos chegando já no finalzinho do programa. Eu queria que você deixasse aí para os nossos seguidores, se você tem o WhatsApp e pode deixar também. O WhatsApp da loja. Né, o Instagram, Facebook, tudo que você tiver aí. Não, perfeito. Instagram, @copenhagen.stfelicidade, a Copenhagen de Santa Felicidade. O WhatsApp é 419-9251-2010. 99251-2010. A loja fica na Avenida Manuel Ribas, 5966, bem perto ali dos principais restaurantes. Então,
nós estamos aguardando todos. E o horário, que é maravilhoso. Das 10 às 19 horas, todos os dias, inclusive domingos e feriados. Nossa, Perfeito. esse é um grande diferencial, porque Muito. eu gosto muito de ir em Santa Felicidade na segunda, mas eu tenho muita dificuldade de encontrar os lugares abertos realmente. A gente sai ali para jantar e depois quer ir em outro lugar para comer uma sobremesa. Tomar um cafezinho lá, Amanda. Sim, já faz agora faz já um vou fazer store lá, isso. Amanda. Olá, Já fala, Amanda. olha onde que eu estou aqui, ó. E eu sempre vejo os lugares fechados na segunda. Então, esse realmente já é um grande É diferencial. um lugar que da você loja. vai lá com o marido. Sim. Ai, o marido vai ter que comprar Estamos te chocolate. esperando, Amanda. Eu quero desejar, né? Aí hoje é dia do jornalista. Então vamos aproveitar aqui e deixar um beijo, um abraço carinhoso para os nossos parceiros jornalistas. Ela, Amanda Carneiro, a minha jornalista mais querida, a minha vidinha. Temos também aí o nosso diretor Alexandre Domingues. Temos também Valdirene Alves, nossa parceira maravilhosa, Cristina Grêmio. Uau, outra jornalista maravilhosa que essa semana que vem talvez esteja aqui conosco. Então, agradecer a esse pessoal aí que está conosco. Sempre jornalista é muito importante na nossa vida e hoje que eu estou acompanhando eles, seguindo eles aí. Claro que tem muito mais, mas assim, estenda aí o meu carinho, né, Amanda, o nosso feliz dia do jornalista. Muito obrigada, Jo. Realmente, assim, o jornalista é um profissional que tem aquele senso de justiça, é aquele profissional que escuta as histórias das pessoas e é algo que nós fazemos aqui, né? Nós escutamos e compartilhamos as histórias, as trajetórias de grandes profissionais e eu sou muito feliz em ter escolhido essa profissão. Parabéns. Quero dizer que nosso programa está chegando no final, mas eu não poderia deixar de dar um beijo e começar a semana com os meus patrocinadores, as pessoas que estão comigo, meus apoiadores. Então vamos lá, né? Débora Ribeiro, Dani Bassetti, Amanda Carneiro, Simone Leal, doutora Marcela Perucini, Mirtes da Rafael Corretoras de Seguros, Eva da Alba Azar Alfaiataria, Ana Cristina da Movida Fitness, Geise da Uxi Guria Resina, Letícia da Universidade Positivo, Karen, especialistas em loiros, Fran, Boutique Moda Fitness, Ali da Alzahara, Fernanda da Empório Francisca e Natutiva, DDN Cintas Turbo Lipo, Malk Company e a equipe da Alivimed estão todas sempre comigo, me apoiando e eu estou muito feliz. Aí já tem mais algumas outras que estão comigo que logo eu também vou anunciar. Muito obrigada a todos, uma excelente semana, um bom dia. Peço que continue, a programação continua. Aqui o meu programa termina, mas continua a programação da rádio, que é sempre importantíssimo. É muito bom aí ter os nossos outros companheiros aí na programação. E amanhã, antes de começar o Empreendendo com Elas, nós temos quem? Nosso diretor Alexandre Domingos vindo com o Alô Paraná, com muita notícia, coisas muito importantes, entrevistados. Então é isso aí, gente. Obrigado. Se cuidem, fiquem com Deus, uma boa semana e até amanhã, se Deus quiser. Eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.